Olá, pessoal! Mais um Pod da Grace. Hoje nós estamos no 4º episódio dessa série. E, gente, eu sempre trago para vocês os melhores convidados, né? Hoje eu estou aqui para falar de um tema muito relevante, muito importante e até um tema que, assim, arrebenta com o meu coração. Gente, por quê? Paternidade, né? Nós vamos falar aqui, hoje eu estou com o pastor João, que é especialista no assunto, né? Eu até quero apresentar, antes de passar aqui a palavra para ele. Ele que tem um currículo aqui, gente, que vocês não estão entendendo, não. Que responsabilidade, hein, pastor João? Ele que é doutor em teologia, ele é advogado, é graduado em pedagogia, meu parceiro, então, na pedagogia, é algo que eu amo de paixão mesmo, é minha área, né? Neuropsicologia e psicanálise clínica. Pastor João, que currículo, hein? Me fala um pouquinho sobre isso. Grace, primeiro, né, obrigado por estar aqui com você e com esse público seu maravilhoso. É a necessidade, né? Quando você mexe com gente, você precisa estar atento quanto a isso. Por quê? Sim. Porque é o material mais caro, mais extraordinário de Deus. Nossa. Porque um carro que quebra ou estraga, você pode consertá-lo, pode dar um jeito, reformar ele, mas o ser humano não. O ser humano é diferente, né, Grace? O ser humano, há certas feridas que elas se tornam chagas e vai se abrindo, até que a pessoa venha a óbito. Então, é um material muito caro. Para mim, eu entendo que não tem nada mais extraordinário do que o ser humano. Então, quanto mais preparo você tiver para cuidar do material mais importante de Deus, eu creio que é importante. Vale a pena. Gente, o pastor João, ele é pastor. Tem quantos anos da Igreja Batista Renascer? Tem 24 anos. 24 anos de ministério. Será que ele tem experiência aí, fora o conhecimento? Porque eu acho muito bonito quando nós unimos, né, a nossa espiritualidade, que é a fé, e a ciência, né, trazer esses conhecimentos. Então, assim, o ser humano, né, ele que trabalha com pessoas aí há tantos anos, tenho certeza que dentro do gabinete dele ali já recebeu e já teve que ouvir muitas pessoas e também ministrando na igreja, né? Então a Igreja Batista Renascer, ela é muito conhecida. Eu vou deixar para vocês o link aqui do IG do pastor João nesse vídeo, tá? Vocês vão lá seguir ele. Ele está aqui hoje, é meu convite, assim, eu me sinto muito honrada, tá, pastor João? E é muita responsabilidade, viu, gente? Eu nunca imaginei que eu fosse um dia sentar com um pastor, né, que é conhecido em Goiás, no Brasil, que tem um trabalho tão bonito, né? E que tem uma história também a contar. Ele que se especializou, estudou muito, e ele fala muito sobre a paternidade. Eu até tô com o meu livro aqui, ó, pro senhor ver que eu tô lendo, olha aqui, pastor. Todo riscado, todo amassadinho. Olha aqui, gente, ele que escreveu um livro, Pai Presente, Sociedade Diferente. Gente, essa mensagem aqui é impactante. E eu vou passar aqui a palavra para ele narrar, trazer um pouquinho aqui sobre essa paternidade, né, pastor João? Acho que nós podemos trazer a importância e os benefícios da paternidade e depois os malefícios, né, quando não se tem esse pai presente. Então, eu vou passar a palavra para ele vai falar um pouquinho aí desses benefícios e malefícios dessa paternidade. E aí, pastor João, que peso tem a paternidade? A bem da verdade, Grace, não há nada mais sublime do que isso, né? Nada. Eu creio que se qualquer homem que prestar um pouquinho de atenção e estar atento quanto à vida, ele vai entender que o maior chamado de qualquer ser humano, isso é independente de você ser cristão ou não. Sim. Né? Eu creio que a paternidade, ela independe da religiosidade. Sim. Né? Porque é um bem maior, é um presente divino. Nossa, né? Muito forte. Então, qualquer homem que entendesse isso e compreender isso, ele vai se dar bem. Por quê? Porque se tem algo de extraordinário que Deus me chamou, foi ser pai. Nossa, o senhor tem 3? Eu tenho 2. 2? Né? Lamentavelmente, eu dei bobeira, né? Eu devia ter tido mais, mas amém. Amém. Mas o senhor tem um
uma galera grande lá na igreja para pastorear, né? Tem muitos filhos, né? Eu sou mãe de uma filha, mas eu falo assim, então, gente, eu tenho vários, porque no consultório quantas crianças e adolescentes eu acompanho, né? Então eu vejo o seguinte, se nós homens entender que esse ministério, que eu posso assim dizer, chamado pai, se a pessoa entender isso bem, olha, nós vamos minimizar talvez todos os problemas que existem no mundo. Nossa. Se você me perguntar qual é o problema do mundo hoje, simples, ausência de paternidade. Nossa. Você entende? Ausência de paternidade. Quando você percebe isso, você vai descobrir o quanto isso é extraordinário. E muitos pais não conseguem perceber isso, sério. Não. Eu trouxe aqui alguns dados para mostrar para você e apresentar para o seu público, que diz o seguinte, por exemplo, no Reino Unido, mais homens morreram de suicídio nos últimos 3 anos do que todos os soldados que morreram lutando na Segunda Guerra Mundial. Olha para você ver, nos últimos 3 anos, mais homens morreram de suicídio do que todos os soldados britânicos que morreram por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Meu Deus. Então, veja bem, que coisa interessante. Por exemplo, os meninos tiveram pontuação, que são dados, mais baixa do que as meninas nos 63 maiores países desenvolvidos em que foi aplicado o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Em 63 países, nos 63 maiores países, os meninos tiveram menor pontuação do que as meninas. Meu Deus. Olha para você que coisa interessante. Por exemplo, no mundo, todos os meninos são 50% mais suscetíveis, estou falando em mundo, do que as meninas a não atingirem a proficiência em qualquer uma das 3 matérias fundamentais de leitura, matemática e ciência. Olha que loucura. 50% dos meninos, eu estou falando de mundo, certo? Nessas 3 matérias. Agora, dentre essas matérias fundamentais, as Nações Unidas acham que a leitura é a habilidade que melhor prevê o sucesso do futuro. Meu Deus. Aí ela diz o seguinte, sendo essa habilidade fundamental, a qual nossos filhos estão indo pior. Quer dizer, os meninos estão indo pior. Olha que coisa interessante. O grande estudo do Reino Unido mostra que o QI dos garotos caiu 15 pontos desde a década de 80. Nossa. Então, desde a década de 80, o QI dos meninos caíram 15 pontos. 15 pontos. Entendi. Os pesquisadores estão descobrindo muitas razões ambientais por isso. Uma delas é menos tempo passado com os pais. Então, eu já ia perguntar, qual a causa disso? A causa é isso aí, menos tempo passado com os pais. Nossa. Olha, uma das coisas mais... Eu estou falando isso como pai, quer dizer, eu sou pai de um casal de filhos, cujo Jonatas, o meu mais velho, tem 32 anos, e minha filha 29 anos. Nossa. Então, eu já estou vivendo a minha 3ª geração, meus netos. Sim. Né? Agora, olha que coisa impressionante, certo? Você vai descobrir nessa caminhada de pai que eu sou, que tenho de vida, e no ministério pastoral, que por mais que os filhos amem presentes, mas a coisa mais importante que eles querem, além do presente, é a presença. É a presença. Certo? O maior presente, a maior riqueza, Grace, que você pode dar à sua filha, chama-se tempo. Tempo, meu Deus. Tempo. Sabe? É algo que eu valorizo muito e que os pais, né, o pessoal que está aí, precisa aprender a valorizar, né, esse tempo de qualidade. Olha para você ver que coisa impressionante, o quanto que isso é fundamental, certo? Outra coisa importante, olha que loucura, a taxa de aumento de suicídio de homens na Índia está mais de 9 vezes maior do que o de suicídio de mulheres. Meu Deus. Então, eu fiz questão de pegar pesquisas de vários lugares do mundo. Então, na Índia, a pesquisa de suicídio nos homens é 9 vezes maior do que nas mulheres. Olha que loucura. Esta aí é a razão de muitos pais. Aqui entra um outro problema. Não quererem mais filhos homens. Há uma pesquisa que a maioria dos pais hoje, eles querem mais filhos mulheres do que meninos. Olha, eu não tinha conhecimento disso. Impressionante.
Por quê? Porque a figura do menino é diferenciada. Sim. Ó, vamos falar a nível Brasil, por exemplo. Hoje nós temos, eu estava vendo uma pesquisa de 2 anos atrás, nós temos quase 48 milhões de cachorros. Nós temos mais cachorros no Brasil do que meninos de 0 a 14 anos. Meu Deus. Então, quer dizer, consciente ou não, você está vendo uma sociedade... Uma inversão de valores, né? Tendo uma inversão de valores. Sim. Por quê? Porque o cachorro, você deixa ele em casa o dia todo, sem comer, sem nada. Meu Deus, eu deixei meu cachorro lá em casa. Ele volta, você dá um olá para ele, abana o rabinho dele, E de pronto. boa. É. E a criança? A criança é diferente, né? E a criança? É. Então, nós estamos caminhando para um desastre mundial. Sim, as pessoas têm deixado nessa questão de ter filhos. E, gente, filho é bênção de Deus. Pastor João, eu até sempre falo para as mães aqui, eu amo ser mãe, a maternidade foi uma realização. Eu sei que tem muitas histórias aqui, o pessoal comenta, tal, minhas seguidoras, de depressão pós-parto, talvez uma gravidez. Semana passada mesmo nós recebemos uma convidada que ela não queria engravidar, foi uma gravidez que ela não planejou e tudo. E aí eu fico vendo assim, essa inversão de valores, sendo que ser pai e ser mãe é um presente de Deus, e independente do que nós passamos, se a gente trabalhar a nossa inteligência emocional, né, o nosso autocontrole, nós podemos sim desenvolver uma geração abençoada. Eu mesmo falo pra minha filha todos os dias, né, às vezes eu tô no carro andando com ela, brinco, ela pega no queixo dela e fala, menina, olha aqui, você nasceu pra ser feliz e ser próspera e ser abençoada. Às vezes a gente coloca a criança como um peso, eu falo muito sobre isso aqui, né, então é mais ou menos isso aí, né, a gente tá vendo essa questão de gerar um filho, né, como algo que é ruim, sem entender que isso é algo muito bom, né? A prova é clara, Grace. Nós temos mais cachorros e gatos do que criança. Meu Deus. Eu te pergunto, aonde é que nós vamos chegar? Nossa. Fala pra mim. Sim. Por exemplo, um detalhe importante, você sabia que policiais são propensos 24 vezes a atirar num homem do que numa mulher? Meu Deus. Não. Olha que coisa impressionante, 24 vezes. Meu Deus. 24 vezes. Outra coisa importante aqui, existem 2 sensos de propósito dos meninos. Por isso que há um peso muito maior em cima do menino. Primeiro, de provedor. Segundo, de guerreiro. Como educar o menino, né? Você imagina? Quer dizer, esses 2 sensos de propósito está no gênero masculino. Provedor e guerreiro. Nossa. Mas se vem de uma família disfuncional, que nós vamos entrar nisso mais aqui pro final. Aí eu te pergunto, se vem de uma família disfuncional, essa criança ele não vai ter parâmetro de referência. Não vai. Não vai ter parâmetro de referência. Por isso que nós estamos vivendo hoje uma geração muito fragilizada. Muito fragilizada. Por isso que eu fiquei pensando hoje, eu falei, gente, esse tema, o que é esse tema na cabeça? Né? Eu falei, isso arrebenta com o meu coração. Porque quando você pensa que o pai não está exercendo essa paternidade, a gente pensa em um divórcio, uma família, um lar desestruturado, a família perdeu o valor, né? E aí isso prejudica toda a criação do menino, que nós estamos falando sobre o menino, mas da menina também. E isso é ruim, né, pastor? Essa disfuncionalidade, a família, né, em desequilíbrio emocional, isso prejudica quem? A próxima geração. Exatamente. Então, hoje o grande desafio é esse. Por exemplo, o divórcio foi a arma mais letal para destruir a família. O divórcio virou brincadeira. Destruir a família. Quer dizer, quem sofre com isso são os filhos. Sim. Né? Por exemplo, só para você ter uma ideia, quando há um divórcio, o filho, homem, ele sofre 7 vezes mais do que a menina. Meu Deus. Certo? 7 vezes mais. A menina, com o passar do tempo, ela consegue lidar bem com o divórcio dos pais. Sim. O menino não. O menino, ele é afetado praticamente pro resto da vida dele. Meu Deus. Porque você vai entender como mulher o seguinte, por exemplo, se você não teve um pai saudável, uma família funcional, mas se Deus te abençoa, que você tenha um casamento feliz, o seu marido vai suprir essa deficiência. Sim. Porque você não tem, como em via de regra, essa capacidade de ser geradora e ao mesmo tempo guerreira. Isso é do macho. Sim. Agora, o garoto não. O garoto é diferente. Eu falo isso com experiência própria. Eu tenho um casal de filhos. Então, veja bem, meu tempo hoje, por incrível que pareça, eu gasto muito mais ele com meu filho do que com a minha filha. Olha. Em via de regra, a minha filha... o tempo que ela gasta mais é com o esposo.
Sim. Ok, tá certinho. Agora, o meu filho não. Os dramas, as dificuldades, a gente senta, a gente conversa. Nossa. Por quê? Porque ele é o provedor, ele é o guerreiro da casa dele. Nossa. Você entende? A minha filha já tem o esposo dela para cumprir esse propósito. Uau. Sim. Certo? Então, meu tempo com o meu filho é diferenciado. É maior. Isso é muito importante. Não é porque eu quero, é a tendência da vida. Tá dentro da normalidade da vida. Uau. Certo? Porque a minha filha submete-se ao esposo dela. Sim. E o esposo dela consegue cumprir Suprir. de forma clara aquela falta que o pai dela está fazendo. Nossa. Então, o pai para ela é um complemento. Sim. Eu não sou a razão para que ela possa vir até mim para resolver os problemas dela. Eu sou o complemento, porque ela tem um marido. Agora, o meu filho não, meu filho tem eu. Sim. Nossa. Pastor João, e uma sociedade, o senhor que é especialista no assunto, as minhas seguidoras, elas têm me pedido muito para falar sobre educação de menino e essa questão, eu vi algumas dores em uma postagem que eu fiz, das mães falando assim, porque a mãe perguntou, como educar um menino? Eu falei assim, olha, primeiro você precisa ensinar ele a ter caráter, ser o provedor, né? Ensinar ele a ser homem mesmo de verdade, um homem entregando afeto, ensinando ele a ser gentil com as pessoas, educado e tudo, e ser homem, né? E também ele precisa muito da figura masculina, da paternidade, né? E aí muitas mães questionam, mas e quem não tem, né, essa figura da paternidade? Porque em uma sociedade, né, que nós estamos vendo aí os valores invertidos, né, trocados, e uma sociedade onde a família perdeu o valor, aonde qualquer coisa, vamos separar, se não deu certo, separa a casa de novo, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, e aí vai indo, como fica as mães hoje que têm a dor de não ter a figura paterna? Porque assim, eu já até falo para as mães, eu dou vários exemplos aqui nos podcasts. Não falem mal do pai. Ensine a criança a ter um bom relacionamento mesmo se está separado. Mas quais são as consequências disso, pastor? Assim, como essa mulher poderia fazer para ajudar nessa criação? É um negócio muito complexo. Complexo, hein? Muito complexo. Porque, veja bem, aí entra vários fatores. Sim. De repente, essa mãe, essa mulher, ela não tem um pai. E aí, piorou. Aí já vai complicando. E talvez ela piora um pouquinho, ela não tem um irmão homem. Nossa, não tem uma figura masculina. Uma figura masculina. E acaba que ela vai querer cumprir o papel dela e tentar suprir do marido, não funciona, não tem jeito. É disfuncional. É disfuncional. Eu falo para elas não se sentirem É culpadas. disfuncional. E elas não têm que se sentirem culpadas e nem querer fazer o papel do outro. Sim, fazer o papel dela bem feito. Bem o papel dela. Eu falo muito que... Eu falei hoje pastor, sabe o que eu falei hoje pra moça no salão? Ela veio conversar, viu que eu trabalhava com educação de filho, as meninas do salão falando, a Grace trabalha com isso, conversa com ela e tal. E ela veio conversar comigo, eu falei, aí eu expliquei da ciência pra ela, falei sobre as avaliações, falei, não, vamos marcar, leva no consultório e tal. E aí eu falei assim pra ela, você tá aí na igreja? Tá orando? Porque assim, também a ciência e a espiritualidade, essa mulher também precisa conduzir esse menino aonde, pastor? Exatamente. Nossa. É por isso que, por exemplo, hoje a igreja ela tem um papel fundamental. Nossa. Muito sério. Certo. A igreja hoje ela ajuda nessa questão emocional e espiritual. Porque, por exemplo, eu perdi meu pai, eu tinha 11 anos de idade. Sim. Então foi um baque enorme. Mas eu tinha um tio, um irmão da minha mãe. Que no livro o senhor conta um pouquinho. Para mim, ele foi referência de homem. De homem. Isso é importante. Isso para mim foi muito importante. Muito importante. E a minha mãe, até respondendo alguma coisa para você, por exemplo, meu pai nos abandonou, eu era o mais velho, eu tinha 6 anos de idade. 6 anos? Aí ele morre, eu tinha 11 anos de idade. Mas em momento algum, Grace, nunca eu ouvi e vi a minha mãe falando mal do meu pai, embora eu sabia que meu pai não valia nada. Nossa, eu, como filho, sabia disso. Essas mulheres são sábias, né? Certo, eu sabia disso. Ela poderia culpá-lo, bem como ele tinha muita culpa. Nossa. Ainda assim, ela o preservou. Uau! Ela o preservou. Que sabedoria. Certo. E isso facilita, porque você não precisa de mais fogo na fogueira para você criar uma resistência
com seu pai. Sim, e a criança já está sofrendo, pastor. Já está sofrendo. E aí essa mãe ainda faz isso? Quais são as dores? Porque aí o filho homem, aí é onde entra o filho homem que pesa sobre ele. Porque ele pega a dor da mãe, vê o abandono do pai, e ele, aí pronto, inconsciente, Grace, que a maioria dos filhos fazem, eu fiz isso na minha infância, procurei trabalho para tentar ajudar minha mãe com os meus irmãos mais novos. Então, quer dizer, eu me tornei, né, uma espécie de marido da minha mãe e pai dos meus irmãos. Meu Deus. Certo? Mas por quê? Pela pressão, pela situação a qual nós vivemos. Ainda assim, a minha mãe sempre poupou meu pai. Então, por isso, eu sinto que eu fui mais beneficiado e não fui muito afetado, certo? Nessa resistência com meu pai. Nossa. Então, assim, é um segredo. Por mais que o seu marido, mulher, não vale nada, não preste, não toque nele para o seu filho. Sim, tá tendo muito, nessas últimas semanas, eu tô tendo muitas mães, porque o meu público é muito grande de mães, né? E hoje eu falo pras mães, nós temos uma mãe viúva, nós temos uma mãe separada, nós temos uma mãe solteira, nós temos todo tipo de mãe aí. Eu só falo pras mães, não se façam de vítimas e faça o seu papel da melhor forma, sabe? Sem ferir e prejudicar esse homem, porque esse homem também foi vítima de outras histórias e tal, e aí é um ciclo, né, o pastor João, e aí o que acontece? Cuidado, eu tive, pastor João, no consultório, uma história aqui simples, de um menino que o pai morreu, e até mais novo que o seu morreu com 11, né, o dele acho que foi na média de 8, 9 anos, e aí a mãe procurou agora ele, na pré-adolescência, acompanhamento, e nós fizemos 10 atendimentos, no meio desses atendimentos, ele não queria muito, aí ele falava assim, não preciso fazer acompanhamento e tal, eu trabalho com projeto de inteligência emocional, e aí eu falei pra mãe dele assim, não desiste não, eu vou conseguir conectar com ele, eu vou conseguir entrar no coração dele, vai dar certo e nós vamos conseguir cumprir o objetivo do acompanhamento, que é trabalhar, ajudar ele nessa cura, nesse processo, né, e aí mais pra frente ele virou, mãe, você tem dinheiro? Aí a mãe, por quê? Não, porque eu quero fazer mais vezes com a tia Grace, que ele começou a expressar e jogar pra fora a importância de também ajudar a criança nesse processo, né, o adolescente. E aí, no final de tudo, uns dias atrás, antes agora do recesso de julho, eu fiquei tão feliz que ele teve um atendimento que ele virou pra mim e falou assim, tia Grace, eu sentia muita culpa e eu achava que eu nunca mais ia ser feliz na minha vida porque eu perdi meu pai, porque o pai dele quando morreu, antes falou pra ele assim, cuida da sua mãe, e é uma responsabilidade que não é dele, né, fazer isso, que é mais ou menos o que aconteceu um pouco na sua história, e aí eu falei pra ele, que bom, e aí nós conversamos, batendo um papo, então assim, ali ele ainda tá em acompanhamento, mas ele tá se livrando daquela culpa, porque ele não tem culpa de nada, e eu vejo assim também nós que somos da igreja, né, que tem o lado espiritual, eu vejo que o inimigo ataca muito a identidade, né, pastor João? Você tocou num assunto interessante, que aqui cabe... Nossa, nós vamos ter que gravar uns 3 podcasts, gente. Demanda muita coisa, muito tempo. É o que o diabo mais trabalha hoje, é destruir a identidade do ser humano. Sim. Né? Sobretudo com essa ideologia de gênero e agora... Se destruir a identidade já era, né? O que você é? Você se torna um rascunho de nada. Sim. É muito complicado. Nossa. Certo? Então, isso é muito sério. A identidade, para o judeu, a identidade é fundamental. Uau. Só para você ter uma ideia, por exemplo, quando o garoto nasce, na cultura judaica, sim, o pai fica com o menino 7 dias. Top. No 8º dia, ele circuncida o menino, ali ele dá o nome para o menino depois. Então, veja bem, qual é o nome que ele dá para o filho? É um nome que tem a ver com destino. Uau, meu Deus. Tem a ver com atividade profissional. Então, o nome que o judeu, em via de regra, dá ao filho é muito importante. É diferente de nós ocidentais, que você achou um nome bonito, você faz uma junção de tudo quanto é nome, fica aquela coisa mais horrível do mundo. Mas para o judeu, não. O judeu, ele leva isso muito a sério. Porque o nome dele, do garoto, tem a ver com o destino dele, tem a ver com a história dele, tem a ver com a atividade profissional dele. Certo? Então, isso é muito importante. Nossa, isso é muito sério. É fundamental. Quando eu escolhi o nome da minha filha, é Ana Graça e Liz consagrada a Deus. Eu levei isso muito sério. Então, tava quase ganhando Enem, então não tinha escolhido o nome da menina. Por quê? Nessa cultura aí. Né? Isso é muito sério, o nome. Eu trabalho uma atividade no consultório sobre o nome da criança.
E às vezes quando eu pego um nome que tem um significado negativo, oposto, eu fico procurando, eu falo, não é possível, eu preciso achar uma característica boa, porque eu vou falar nessa atividade hoje com ele sobre o nome dele, como que eu vou falar coisas negativas? Eu tenho que trazer uma essência boa, algo bom. Sério. A coisa é muito séria. A gente tem que estar... Só para você ter uma ideia, assim, eu quero fechar minha parte aí com você em duas coisinhas aqui. Por exemplo, quando Raquel, esposa de Jacó, dá à luz, ela morre no parto. Nossa. Quer dizer, mas antes dela morrer, a parteira pega a criança e mostra para Raquel. Ela ainda o vê. E ela dá o nome para a criança, de Benoni. O que significa Benoni? Filho da minha dor. Raquel morre. Meu Deus. Em seguida, Jacó entra. A parteira apresenta o menino, diz que a mãe morreu e põe o menino nos braços dele e fala o nome que a mãe colocou, Benoni. Ele não. Ele se chamará Benjamim. Que lindo. Que significa filho da minha força. Meu Deus, que lindo. Olha para você ver quanto que o judeu leva a identidade, o nome da criança a sério. Então, por exemplo, olha o significado do nome de Benoni, filho da minha dor. Como é que ele ia aceitar isso? Sim. Ele chega, ele muda o nome do menino e coloca de Benjamim, que significa filho da minha força. Uau, que filho lindo. da minha mão direita. Agora, outro detalhe importante. Eu quero encerrar aqui para você ver que coisa extraordinária. Como é que Deus leva isso a sério? Deus confiou a Moisés o governo, as leis. Deus confiou a Elias o ministério profético. Mas Deus confiou a José o ministério de ser pai. Eita. Olha para você ver. Então, você vai entender que José, esposo de Maria, pai de Jesus, né? José tinha um sonho, ele era um tzadik, que era um estudioso da Torá. Nossa. Deus tira ele daquela história, daquele sonho que ele tinha, e põe José para cumprir um único ministério, de ser pai de Jesus. Nossa. Agora, se você for observar bem, Jesus tinha duas naturezas. Na sua natureza humana, ele tinha mãe e não tinha pai. Nossa. Porque, na verdade, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Sim. Na sua natureza divina, ele tem pai e não tem mãe. Olha, uau. Então, quer dizer, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ainda assim, olha que coisa extraordinária. Nossa. Deus incumbiu-se a José de ser pai de Jesus. Uau. Jesus aqui na terra precisou de um pai. E a Bíblia diz que Jesus cumpriu de forma honrosa todas as orientações de José, até os 30 anos de idade. Meu Deus. Após os 30 anos de idade, nós sabemos da história. Jesus então começa o seu ministério, que dura 3 anos e meio. Até então, certo? Você vai observar. Então, para as pessoas perceberem que Deus leva a sério a questão da paternidade, Grace. Sim, demais. É fundamental, porque ele criou. Quem não leva a sério somos nós, né? Muitas vezes com o nosso erro, com o nosso pecado, mas Deus... Agora você pergunta, puxa, por Deus que acha... Ô pastor, desculpa, só te cortando aqui. Acho que Deus olha lá do céu e fala assim, gente, não é possível que eles não estão enxergando, olha o que eles estão fazendo, eu estou entregando ali uma bênção, um tesouro, os filhos, né? E eles fazendo meus filhos errando. Agora, por que Deus viu a importância que Jesus tivesse um pai? Por quê? Agora, se Jesus aqui na terra, sendo 100% homem, 100% Deus, precisou de um pai, imagina eu, imagina você. Quer dizer, eu trouxe marcas da ausência do meu pai. Eu tive dificuldades. Nossa. Eu enfrentei muitos problemas. Sim. Certo? Porque você quando é criado sem uma referência de pai,
Você é igualzinho cachorro que cai de mudança, fica perdido, você não sabe para que lado você vai, o que você faz. Todo mundo quer bater em você, todo mundo manda em você. Você não tem aquele que era para te proteger. Você perde a sua referência. Nossa, meu Deus. Então não é uma tarefa fácil. Não. Porém, é por isso que é importante essa paternidade. Sim. Você que está me ouvindo, homem, você vigia aí, ó. Manda um recadinho pros homens aí, pastor João. Cara, você tá pensando... De vez em quando eu falo umas coisas pesadas aqui. Eu falo, cria vergonha na cara, passa o óleo de peroba e seja pai de verdade. Você tá pensando em largar sua esposa, por favor, vigia. Meu Deus do céu. Cuidado com isso aí. Nossa, sabe? Pesado. Porque quando um pai morre, a criança sofre menos. Nossa. Porque ele sabe que houve uma fatalidade. Mas quando há o divórcio, o sofrimento é maior porque houve um abandono. Sim, nossa, pesado para a criança, né? É pesado, porque o abandono é ruim. Demais. Você sabe. É a dor da rejeição, né? Nós que mexemos com gente. Sim. A gente vê a dor, qual que é o drama do ser humano? O que eu enfrento no seio da igreja? Quais os problemas que eu enfrento no seio da igreja? Um drama, um mal chamado rejeição. Rejeição. E é um mal mesmo. Se a pessoa não... É mal, porque quando você vê uma pessoa dando coice demais, com sérios problemas, você fala assim, ali está um problema. Ele tá verbalizando, expondo um problema íntimo. E quando você vai descobrir, está lá. A rejeição. E algo que eu acho mais sério ainda, pastor João, esses adultos que são feridos e rejeitados, que eles não conseguem encontrar essa cura, né, essa transformação, essa mudança, e esse impacto dessa rejeição já sendo transmitida para a próxima geração. Porque, por exemplo, se eu tive, né, traços, todos nós temos traços de rejeição, algumas pessoas em uma intensidade maior, outras menores. Tem um livro que eu li sobre isso, eu achei tão interessante, que todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos sofrer a rejeição, mas... Quando você entende isso e você está vigilante, você está atento, você busca ter conhecimento, uma consciência, você consegue também guardar os seus filhos, né? Eles vão aprender a lidar com isso no dia a dia, mas eles não precisam sofrer a mesma dor que você sofreu. Aí a pessoa tem que ter um nível de maturidade e buscar um conhecimento. Aí eu falo que quando entra a ajuda da psicologia e quando entra a pessoa ir na igreja. Hoje mesmo no salão eu falei pra mãe, não, além de estar buscando, querendo a ajuda, você tem levado, você tá orando, você vai aceitar essa desobediência do seu filho na sua casa? Até onde vai isso, né? E aí uma coisa muito interessante que eu quero até deixar de recado aqui pra vocês, de coração mesmo, pras mães que têm me procurado e sempre com essa dor, né, da ausência, para de focar nisso, a ausência da paternidade. É uma ausência, é o abandono, seu filho vai ter que aprender a lidar com isso. Agora, o que você pode fazer? Ensina pro seu filho que Deus também é pai, porque eu acho que as pessoas que passam por isso, eu ia fazer essa resposta pro senhor, acho que eu encontrei aqui. Essa ausência do pai, né, ensina seu filho a ter um pai, que tem um pai muito maior que é Deus, né? Você não vai falar mal dele, você não vai, tenta não prejudicar, para de ficar brigando na frente da criança, para de problema, mas você apresente pro seu filho um pai muito poderoso, que é Deus, e eu tenho certeza que Deus vai colocar a vida dele no trilho. Quando você vai perceber essas coisas, você vai descobrir uma coisa interessante, que talvez você como mãe não saiba. O pai tem a responsabilidade de apresentar Deus pro filho. Mas e se esse pai não tá lá, pastor? Aí é onde entra o papel de sabedoria da mãe. Isso! Que quanto mais ela fala mal do pai, mais resistência o garoto vai ter do pai e, consequentemente, isso vai afetar a relação dele com Deus. Sim. Que é pai. Sim. Se você for observar, como é que começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso. Pai Nosso. Eu te pergunto, nas suas orações, vamos começar com você aqui para me encerrar. Vixe! Ok? Quando você vai orar, quantas e quantas vezes você menciona Deus como Pai? Eu tenho certeza que a maioria das vezes não. Não. É Deus, Senhor. Eu falo meu papaizinho. Jeová. Quando eu quero chorar muito, eu falo papaizinho. Mas essa oração que a gente faz a Deus na condição de filho e eu chamando de pai, quase que 80% das pessoas não fazem. Não falam, meu Deus. Então isso só mostra o quanto nós temos dificuldade com a paternidade. Sim. Eu acho que eu tenho Por isso que a oração do Pai Nosso, ela é fundamental. Nossa, poderoso. Ela é fundamental. Agora, o que me fez diferença na minha vida em relação ao meu pai e a Deus, porque o tempo que eu fiquei com meu pai, por mais pouco que foi, a minha relação com ele era extraordinária. Então, quer dizer, hoje, com a idade que eu tenho, eu lembro, quando criança, do relacionamento que eu tinha com ele, que ele me colocava no ombro, andava comigo no bairro,
Então, quer dizer, são imagens Sim. que nunca mais saem. Esse é o grande problema. A memória afetiva. A memória afetiva. Essa memória afetiva, uma vez que não está na cabeça, sobretudo da criança, do macho, é muito problema. Porque essa memória afetiva traz lembranças extraordinárias. Uau. E a gente pode falar assim no próximo podcast. Não, eu vou ter que liberar o pastor João, ele tem compromisso. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabe o que eu ensinei pro meu paciente? Pedi ele pra fazer uma caixinha de lembranças com fotos. Eu falei assim, seu pai era feliz... Ele era alegre ou ele era triste? Ele falou assim, meu pai era feliz, ele era alegre. Eu falei, então você vai honrar ele na terra sendo feliz e sendo alegre. Nossa, aquele dia ali, pra mim, acho que foi um tapa na cara do diabo, né? Eu falei assim, pera aí, não vai destruir a identidade desse menino não, que ele chegou comigo. E no início, ele com resistência, eu não preciso conversar com essa tia Grace, não. E eu falei pra mãe dele assim, não desiste. Quando a mãe me obedece, o negócio dá bom. Eu falo, não desiste, fica quietinha, deixa ele resmungar, deixa ele reclamar, devagarzinho eu vou entrando nesse coração aí. Então, pessoal, nós vamos finalizar aqui. Eu vou convidar o pastor João pra estar aqui em outros episódios, né? Pra gente estar narrando mais essa questão da paternidade, porque isso é muito sério. Vou deixar o IG do pastor João aqui pra vocês seguirem. Ele tem também um canal no YouTube onde ele fala sobre a crise do... A crise do menino. A crise do menino é um material que eu vou estudar. E ele deixou um livro de presente. Vou pedir ele pra assinar aqui, ó, autografar. Ele deixou aqui pra eu sortear pra vocês. Eu vou organizar aqui como que eu vou fazer esse sorteio. E hoje, antes da gente fechar aqui, eu quero agradecer os meus parceiros, quero agradecer a Livraria Jerusalém, que sempre manda aqui as melhores dicas, pro Pod da Grace. Sua esposa gosta de beleza? De ficar bonita, maquiada, cabelo? Nossa! Então você vai falar pra ela ir lá no Festa Escova do Bueno, tá? Porque o do Bueno é o melhor, porque lá tem cappuccino, as meninas estão sempre sorrindo, então ela vai lá no Festa Escova. Olha, tá? eu vou te dar um livro desse aqui, ó, pra você presentear o meu amigo ali, ó. Vai! Vou. Então pronto. Eu vou passar pra você traz pra ele a próxima. Sim. Pessoal, ó, grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.